Ei, gente, bom dia direto da costa da Espanha. Esse vídeo aqui é para dar umas informações que já estão no ar para a reabertura da Grécia. Primeira coisa que eu quero avisar vocês é que, primeiro eu vou passar as informações que já estão disponíveis, tá bom? Existem dois sites que eu vou colocar aqui também, vou mostrar o link para vocês. Um deles é a travel.gov.gr, tá bom? E o outro deles é Greece Health First. Eu acho que é isso, direitinho, vou olhar direitinho e coloco aqui para vocês. Então, basicamente, eu vou estar lendo o que já saiu sobre o protocolo de chegadas e partidas na Grécia para agora, para maio, tá bom? Claro que vocês têm várias dúvidas, né? A gente tem recebido muitas perguntas ultimamente por causa das matérias que estão saindo sobre a reabertura da Grécia. A gente está super empolgado, mas ao mesmo tempo também é sabido que existe uma data que a gente tem todas as informações até a data 14 de maio e já sabe de algumas coisas que vão ser aplicadas a partir de 15 de maio. Só que a parte do número de países, quais são os países, a gente só tem a prévia de alguns. E no setor do turismo, muitas pessoas falam que a partir de 15 de maio vai ser uma abertura generalizada para todos os países. Porém, essa informação ainda não saiu oficialmente, tá bom? Então, é possível que haja abertura em etapas? É possível que tenha grupos de países para 15 de maio, para 1º de junho, é possível. Então, essas partes mais sobre e os brasileiros, o que vai acontecer, a gente conversa um pouquinho mais no final, ou quais os impactos disso para o meu casamento, a gente conversa um pouquinho mais no final do vídeo. Eu vou começar com essa parte mais prática da coisa, tá bom? Então, eu estou lendo o site para vocês aqui. A Grécia fez muitos esforços, né, para conseguir manter a segurança, e ilhas, por exemplo, igual Santorini, tiveram pouquíssimos casos e, graças a Deus, ficaram quase como uma bolha nesse cenário Covid, né? Bolha segura. A Grécia está abrindo as fronteiras gradualmente, de maneira segura e factível. Gente, eu tô lendo, tá? Então, a primeira etapa começou 19 de abril, tem limitações. E depois, a partir de 19 de abril, teve mais uma fase. E depois, a partir de 14 de maio, vai ter mais uma nova fase. Ainda estamos no aguardo da fase a partir de 14 de maio. Então, qualquer momento isso pode mudar, tá bom? Vocês podem estar assistindo isso aí, já saiu a nova matéria. A primeira coisa é o seguinte. Vamos conferir os protocolos de saúde que se aplica para a entrada na Grécia, tá bom? Primeira coisa é o teste de PCR. Todos os viajantes vindos do exterior para a Grécia devem ter um PCR negativo de um laboratório de diagnóstico. Deve ser realizado no mais tardar 72 horas antes da chegada, tá bom? Esse teste é obrigatório para todos os turistas, incluindo crianças a partir de 5 anos, independente da situação epidemiológica do país de partida, beleza? Outra coisa, vacina, sobre a vacina. Se o viajante completou sua vacinação, ou seja, 14 dias se passaram desde a última vacinação, dependendo das doses necessárias, e está em posição de confirmá-la apresentando o certificado de vacinação relevante, então ela não precisa do teste negativo, tá bom? Então, teste negativo ou a vacina, com todos esses detalhes. Os certificados de vacinação com as vacinas Sputnik, Sinovac, etc., que não tenham sido aprovados pela agência europeia, também isentam os visitantes da obrigatoriedade do teste PCR negativo, tá bom? Para obter a lista das vacinas todas, vocês podem olhar lá no site. Entrada no país. Todo viajante que chega à Grécia, independente do certificado que possui, pode ser submetido a um exame de saúde aleatório. Se selecionado, a verificação é obrigatória. Caso contrário, nos reservamos o direito de recusar a entrada no país. Então, não se neguem a fazer o teste, entendeu? A seleção é feita por meio de um sistema de amostragem direcionado, igual teve no de verão de 2020. A gente sabe porque a gente passou pelas fronteiras, viu todos os testes sendo feitos, a gente acabou que não foi sorteado. Atenção, esclarecemos que a entrada de turistas na Grécia não está sujeita à vacinação. A apresentação do certificado de vacinação facilita as formalidades da chegada. No entanto, em nenhum caso, uma vacinação ou um certificado de anticorpos é considerado passaporte, tá bom? Sobre os países agora. Ai, Senhor,
Os países dos quais é permitida a entrada atualmente nas condições acima mencionadas sem exigência de isolamento são União Europeia, mais espaço Schengen, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Sérvia, Emirados Árabes Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Tailândia, Ruanda, Singapura e Rússia. Cidadãos de fora da União Europeia são fortemente aconselhados a escolher voos direto para a Grécia. Em outros casos, os viajantes devem cumprir os requisitos dos países de escala. Os passageiros autorizados a entrar no país são autorizados a entrar através de 9 aeroportos: Atenas, Salônica, Heraklion, Corfu, Rhodes, Kos, Rania, Mykonos e Santorini. Então, Santorini está na lista, nessa fase, né, gente? O que isso quer dizer? Não apareceu o Brasil ainda, do mesmo jeito que não apareceu a maioria dos países ainda, tá bom? Isso é o momento atual. A gente reafirma, a gente está aguardando a próxima lista sobre como vai acontecer a partir de 15 de maio. Então, obrigações para cada visitante na Grécia. Ah, desculpa, gente, uma coisa importante também. Saiu a confirmação de que vai ter voo direto dos Estados Unidos para Atenas, tá? Tem Nova York, tem Washington, tem 5 aeroportos dos Estados Unidos que chegam na Grécia. Só para vocês saberem, porque não é tão fácil ter voo direto para a Grécia de todos os lugares do mundo, né? Mas essa foi a novidade que aconteceu nesse começo de mês e o pessoal tá bem empolgado, assim, por causa desses voos diretos. Bom, obrigações para cada visitante na Grécia. Antes da chegada, você tem que preencher um formulário que chama PLF, Formulário de Localização de Passageiro. A gente fez isso ano passado também. O mais tardar 11h59 da noite do dia anterior, tá bom? Do dia da chegada à Grécia. Isso é feito pelo site, super, bem organizado até. Antes da partida, o viajante deve certificar que possui algum tipo de atestado do estado da saúde, seja o TCR, com menos de 72 horas, no caso, né, máximo antes da entrada, ou o certificado de vacinação emitido pela autoridade. Beleza. Na chegada, para os viajantes que chegam à Grécia, o seguinte é fornecido: testes rápidos de amostragem nos portões de entrada. Beleza? Seleção aleatória dos indivíduos, isolamento obrigatório para turistas com testes positivos. Quem fizer esse teste e der positivo vai ser isolado. Nesse caso, os viajantes e seu acompanhante serão transportados para hotéis de quarentena e passam por novos testes para confirmar o diagnóstico inicial. Os hóspedes ficarão em hotéis de reclusão por pelo menos 10 dias e serão submetidos aos outros testes. As despesas de alojamento desses hotéis de quarentena são custeadas pelo Estado grego. Então, essa era uma dúvida enorme que a gente teve, por exemplo, ano passado. E se na hora que a gente vai fazendo a entrada, sei lá, na viagem, um de nós, sei lá, eu tava viajando, eu e o André, meus pais, e um de nós fosse testado e desse positivo, o que ia acontecer? Então, foi bom que eles soltaram todos os esclarecimentos do que ia acontecer. Todos nós iríamos para um desses hotéis de quarentena que é custeado pelo governo grego, beleza? Então, porque imagina se você tivesse que pagar todas as suas diárias e ainda ficar em quarentena. Ia ser punk, né? Perguntas e respostas para a abertura do turismo. Em 2021, como viajar? Em primeiro lugar, não vai ter mais quarentena para os visitantes do exterior, tá bom? Nas seguintes condições, aquelas todas que a gente já falou de novo: vacinação ou PCR, fazendo o teste na chegada, etc. O que se aplica às pessoas que trabalham com turismo? Então, os funcionários do setor turismo já estão sendo vacinados e já existe todo um planejamento dos testes frequentes que as pessoas vão fazer. O que se aplica aos voos internacionais? Na primeira fase de abertura, as restrições serão suspensas, bem como número limitado de países. Então, vai ser aquilo mesmo, gente. Vai ser em fases esse lance dos países. E só alguns aeroportos na Grécia vão receber esses voos. Santorini é um deles, são aqueles que eu já li também para vocês. E aí, a partir de meados de maio, no quadro de abertura da indústria do turismo, todos os aeroportos internacionais do país poderão aceitar voos dos estrangeiros. E a conexão de barco, a quarentena foi suspensa para quem chega de balsa. O que se aplica aos hóspedes durante a estadia? Então, durante a sua estadia na Grécia, os visitantes vão seguir as medidas que se aplicam ao cidadão grego também.
Então, quais são os protocolos, né? Tem protocolo em relação ao transporte, às visitas turísticas. Tá falando que vai ser parecido com 2020, que era basicamente, tinha muito uso de máscara, álcool gel, distanciamento, né? Ao ar livre e em transporte, enfim. Vai ter certificação para os alojamentos vão estar seguindo os protocolos. E se o país do visitante exigir um teste para o retorno, esse aqui para mim foi interessante no caso da Holanda. Então é possível realizar um PCR diretamente no local da hospedagem de cada hóspede. Então, caso o hóspede necessite de um teste, isso vai ser mais fácil para o turista considerar para voltar com segurança. Então, vai ser ótimo, vai poder fazer o teste no seu hotel. Outras dúvidas. Tenho que fazer exame médico para entrar na Grécia? Serei colocado em quarentena quando chegar? Aquilo tudo que já falou, tem que ter o teste negativo ou a vacina, pode ter teste na porta. No caso de resultado positivo de teste na porta, é que você vai ter que fazer uma quarentena e o governo vai pagar. O visitante pode fornecer os resultados de um teste molecular para evitar ser testado? Não, você vai ser testado se você for selecionado. Os hotéis estão abertos? Sim, os hotéis estão abertos, de acordo com o protocolo de saúde. Existem regras que precisa saber com antecedência sobre transporte público, táxi. É obrigatório o uso de máscara facial, tanto espaço de ar livre como em edifício, meio de transporte. E tem multa, tá, gente, se não usar. Restaurantes. Os restaurantes cafés reabrem a partir de 3 de maio de 2021. As mesas são colocadas somente nos espaços ao ar livre e o horário de funcionamento é de 5 da manhã às 11 da noite. São permitidos até 6 indivíduos por mesa. São permitidos 2 clientes sentados em banquinhos em frente ao bar. 1,5 metro de distância de todo mundo. O uso de máscara obrigatório para clientes à espera e recomendado para quem já está sentado. Os estabelecimentos ligados à cultura e entretenimento, desde 22 de março, os sítios arqueológicos ao ar livre já foram reabertos. Até 3 visitantes podem entrar em grupo. O uso da máscara e o distanciamento é obrigatório. E outros locais vão reabrindo aos poucos. Então, basicamente, é isso, gente. Preencham esse formulário, Passenger Location Form, PLF. Tem o link, informações sobre de onde você está partindo, duração da estadia e etc. E as últimas coisas que eu quero falar com vocês é que é o seguinte, a qualquer momento isso pode mudar no sentido de que pode passar por uma nova fase, pode entrar países, pode estender uma fase, ainda não sabemos, né? Atualmente, aos poucos, tem notícia boa vindo de Portugal, tem notícias boas vindo de Amsterdã, tem notícias boas vindo da Espanha, da França. Então, assim, o Reino Unido já fez o plano de abertura, então estamos vendo uma luz no fim do túnel aqui na Europa, graças a Deus. Sei que no Brasil a situação não é a mesma, né? Mas estamos na torcida para ver uma evolução aí nos próximos dias, tá bom? Todos os nossos casamentos de abril, maio e junho já foram adiados para o final desse ano ou para o ano que vem, né? E se vocês têm casamento em julho, agosto, setembro e outubro, a gente está acompanhando, né, todas as notícias no detalhe. Já tô com a malinha pronta, tem um ano, né, para ir pra Grécia. Mas, e agora a gente vai esperar aí com o coração um pouco mais leve, né, que se Deus quiser, essas notícias todas já são o norte de que tem luz no fim do túnel mesmo, né, tá bom? Claro, meninos, que assim, não tô falando que a partir de 15 de maio nós vamos fazer um casamento para 100 pessoas em Santorini. Não é isso. Tenham bom senso, mas também vejam isso com o otimismo, porque não deixa de ser uma notícia boa, tá bom? Espero todos vocês em Santorini. Eu sei que tem mais algumas outras dúvidas que a gente vai responder no Stories, tá? Mil beijos. Fiquem com Deus.